Cadê o Lauro? Aí, garoto. Fala, Léo, muito bom dia. Bom dia ainda, né? Virando boa tarde agora. Boa tarde a você, a todo mundo que está ligado no Alterosa Esporte e a galerinha da bancada democrática. Pois é, hoje rolou mais uma reunião dentro desse programa, né? Essa iniciativa chamada pelo clube de Por Dentro do Galo. Já teve com explicações sobre o SIGA, o Departamento de Psicologia, de Operações, e agora foi a vez do Departamento de Futebol, que tem o comando do Paulo Brax. Nós temos imagens aí para mostrar do Paulo Brax, né, explicando algumas questões ligadas a esse Departamento de Futebol. Ele explicou, por exemplo, qual é a estrutura do departamento, explicou detalhes sobre o processo de contratação, ou os processos, são vários processos que implicam em contratações e reformulação de elenco aqui dentro do Atlético, né? Isso exige um pouco mais de tempo, Léo, para a gente explicar detalhadamente, mas o que a torcida quer saber de forma prática mesmo nesse momento é sobre contratações, quem pode chegar, quem pode estar saindo do Atlético. Olha só, o Paulo Brax falou, por exemplo, que 3 jogadores estão retornando de empréstimo nessa janela do meio do ano. Quais são esses jogadores que voltam de empréstimo? O Fábio Gomes, atacante que estava na Bolívia, o Daniel Penha e também o Isaac. Ele deixou um pouco claro que esses 2 primeiros talvez não interessem tanto nesse momento. Por quê? Ele destacou que espera observar um pouco mais o Isaac, que estava jogando lá em Portugal. Ele disse que isso depende, obviamente, né, da aprovação ou não do Cuca. Ele não falou com o treinador especificamente sobre isso ainda, mas que espera que esse atacante possa ser um pouco mais observado e ganhar um pouco mais de chance no Atlético até o fim da temporada. Sobre chegadas, ele não falou em nomes. Pode estar chegando jogador A, ou B, ou C, não. Mas deixou muito claro que a grande prioridade do Atlético neste momento é um primeiro volante. E um primeiro volante com características mais de pegada, aquele cara mais mordedor. É assim que o Atlético espera voltar a jogar depois dessa pausa do Super Mundial. E aí, lembrando, né, que falando em janela de transferência, a nova janela, ela abre ou reabre no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro, então o Atlético vai se movimentando aí. O Brax também deixou muito claro que o Atlético não vai perder em número de jogadores. Caso saia algum jogador, o Atlético vai repor. Ou seja, na conta aí, o Atlético não vai mais perder do que trazer jogadores. Então, para a gente começar a falar sobre esse dia aqui na Arena, sobre principalmente contratações, são esses os pontos por enquanto, viu, Leopoldo Siqueira? Lauro Lopes, já você retorna então aqui ao vivo com outras informações. Obrigado, informações preciosas nesse momento em que o atleticano tem todas essas dúvidas, né, Fábio? Leopoldo, antes de passar para eu falei, esse Paulo Brax é um azarado, né? Por quê? Ele estava no América numa época que não tinha dinheiro para nada. É verdade. E está no Atlético numa época que não tem dinheiro para nada. Lembrando né, que ele passou pelo Vasco também, antes. Né? Que não tinha dinheiro também. Não, no período de lá já estava um pouco melhor. Vamos lá, Léo. Primeiro que eu gosto muito que o Brax, ele responde rápido e não deixa alguns assuntos crescerem e se tornarem boatos, fofocas do futebol, que é algo extremamente prejudicial para o futebol. Sobre o Isaac, o Danielzinho acho até curioso ele ter contrato com o Atlético até hoje, já que rodou por todos os cantos do mundo aí. O Fábio Gomes eu acho desnecessário nesse momento pelas peças de ataque. Eu acho que vale também para o Isaac, porque se ele ficar aqui, é prejudicial para o jogador. O Galo conta nesse momento com o Hulk e Júnior Santos, Rony, Coelho, Dudu, o João Marcelo, um jogador como referência de área, jovem também, e o Cadu e o Caio Maia ainda estão no departamento médico. Ou seja, se o João Marcelo, que já esteve aqui no período de Campeonato Mineiro, teve poucas chances com o que está chegando o Dudu ainda, eu acredito que o Isaac ficaria aqui para compor o banco e olhe lá até o final do ano. Já que está rodando, eu acho que o Atlético só está se fazendo de difícil para valorizar o Isaac um pouco mais. Sobre atender desejo do treinador, eu reforcei isso ontem. Vai naquilo que o treinador está indicando. O Cuca está falando há meses que precisa de um volante. Perdeu o Otávio, tá para perder o Fausto Vera. Ou seja, depois que ele falou que era urgente, ele já perdeu 2. E principalmente, volante que sabe sair jogando, que isso tem sido um problema no Atlético. Chega do goleiro da bola no zagueiro e isso virá um chutão lá para frente. Ok, Fábio, já tem mais Atlético. Ô, Bel,
eu vou ter que corrigir o VT. Então corrija. Porque eu tenho uma planilha que eu atualizo depois de todos os jogos com os gringos que vestem a camisa do Atlético. Ah. O Benito Fantoni não tá ali. Benito Fantoni é, inclusive, acho que tio da Yara Fantoni. É. Parente, acho que do Procópio Cardoso Sim. também, jogou ali perto da década de 40. O Casares é líder realmente, o Alonso será líder em breve, é questão de tempo. Como é que é essa careação aqui? Vamos lá. Vim aqui cobrar ao vivo, cara. Ah, veio? Ah, agora eu quero ver, Ô, Toledinho, aqui fez as pazes. Mas você vai regar mesmo? Vai ficar abraçando agora? A gente já fez as pazes, né? Não, vou resolver isso no programa do Renato e os Netos. Ah, é? Ah, não, você quer brigar então? O que eu vou fazer? Vou te passar o link das minhas planilhas. Eu não, sua mulher tem acesso a elas. Ele falou Mas peraí. que o Lauro não sabe fazer pesquisa, que ele tem que ficar corrigindo Quando lá. você vai Eu fazer achei uma que matéria? isso. Quando Falou você que vai seu fazer pai é um sapo boi e sua mãe é uma Quando perereca. você vai fazer uma matéria, você confere os números oficiais do clube ou as planilhas do Fael? O Fael, ele sabe tudo, ele já falou pro Leopoldo Siqueira que ele não quer que vá nada ao ar sem mandar pra ele. Então, aí nesse caso tá errado. Então você tá errado. Aqui, mas chama um reforço, chama do... Ah, Eu sou cagão, mano. Eu sou cagão, mano. Aí, Leopoldo, quem tá certo? Quem tá certo? Quem tá certo? Ô, Léo, vou passar Eu aqui, voto no Lauro. Eu aposto no Lauro. Agora que o Galo está perto de inaugurar o museu, eles estão fazendo lá uma revolução nas pesquisas. Tem uma equipe de memória agora que está fazendo toda essa apuração. Já estive em alguns encontros da turma lá. E eu acho que muitos números serão corrigidos. Eu, por exemplo, acho que nunca contei isso na TV, eu achei 2 gols do Baldo que não estavam na lista dele. Eu, na hemeroteca, nos jornais antigos lá, porque o Galo viaja para a Europa em 1950 e fica o segundo time do Atlético aqui e encontrei gols do Baldo. Então, acho que muitos dos números... E o atleticano, que tem a página Galopédia, Canto do Galo, ele fica nessa pesquisa jornal por jornal, ele já detectou 199 jogos do Fantoni, mais do que os 185 do Atlético, que inclusive está no site no Galo Digital. Eu encontrei 204 jogos do Fantoni. Sei. Isso acontece com muitos jogadores do passado. Eu acho que agora, fazendo todo esse cadastro virtual, a gente vai unificar tudo e vai chegar no número de consenso. E o que eu acho é o seguinte, eu morro de medo dessa pesquisa, Leopoldo. Por quê? Porque eles já acharam numa delas o título brasileiro de 37. Ih. Eles vão achar o título de 16, um título de 29, até vai ser Deca campeão brasileiro. Lembrando aqui, né, que todo o cuidado da nossa produção, obviamente, e de apuração do Lauro Lopes com números baseados no que ele apurou no clube, não é isso, Lauro Lopes? Exatamente, Leopoldo Siqueira. Ó, eu tava brincando sobre esse assunto aqui com um colega nosso que trabalha no Atlético, né? Falei, ó, o Fael tava me cobrando lá ontem porque os números divergem, como é que fica essa situação? Me falaram o seguinte, ó, pro Fael parar de reclamar, o Benito Fantoni, ele é nascido sim em Roma, mas tem dupla nacionalidade. Vamos tirar ele da lista de gringos então, fica só com o brasileiro, que aí tira essa dúvida do Fael em relação à lista. Tá bom, Fael? Funciona. Não, se nasceu, é igual o caso do Diego Costa, por exemplo. Ele se naturalizou espanhol, mas é nascido no Brasil, então é brasileiro. Benito entra na lista de estrangeiros por ter nascido em Roma. Aí eu vou ter que ir contra você também, Lauro, porque, por exemplo, o Tiradentes, ele nasceu em Tiradentes, que depois virou Ritápolis. Ele não muda para Ritápolis a naturalidade dele. Então, não vem com churumela, não. Eu quero saber quem está certo e quem está errado. Ah, o Júnior Alonso... Se tem gente pipocando aqui, eu quero saber a verdade. O Júnior Alonso será líder aí, daqui a 2 meses será o gringo que mais... E o Fantoni, está em que lugar na lista? Eu estou confuso. Nós faremos esse trabalho de pesquisa aqui, já vou convocar o Emerson Maurílio, o Henrique, todo mundo lá, para a gente encerrar esse assunto. Tá certo. Ele disse que achou mais 100 gols do Dadá lá também na pesquisa dele. Acho que na pesquisa esses dias, vou contar aqui. Passou o Pelé. Achou um dia que o Dadá tomou uma sombrinhada e engoliu um vagalume no mesmo jogo. Engoliu o vagalume. Ô, meu, daí, Dadá, sempre assistindo a gente lá no interior de São Paulo. Um grande beijo a você e toda a família. Ô, Lauro Lopes, o Paulo Brax já encerrou o bate-papo com a imprensa? Tem mais alguma informação importante aí de bastidores pra gente?
Tem sim, Léo. Primeiro, vamos lá. Falando sobre a reunião, ela terminou há pouco. Só lembrando para o nosso telespectador, né? Pô, Lauro, você tá aí, mas não gravou com o Paulo Brax. Essas reuniões, por dentro do Galo, né? Essa iniciativa, elas não estão liberadas para gravação. Então, portanto, a gente está lá para bater um papo, tirar algumas dúvidas e todo o conteúdo pode ser repassado pela imprensa, pode ser informado. É o que a gente está fazendo aqui agora. Sobre sua outra pergunta, Léo, se tem mais alguma informação importante, tem sim. E aí, algo que tem preocupado o torcedor atleticano, sobre a base do Galo. O Atlético, por exemplo, está no sub-20, né, no Campeonato Brasileiro, na zona do rebaixamento. E aí, o Paulo Brax falou sobre esse assunto, que preocupa demais. Ele, inclusive, lembrou que o último título sub-20 do Atlético do estadual foi em 2019. Ou seja, o Atlético tem que reconquistar primeiro, né, ou brigar por essa hegemonia estadual para depois brigar nacionalmente. Palavras do Paulo Brax e de pessoas envolvidas com a base do Galo que estavam participando nessa reunião. E aí ele até justificou contratações recentes no Atlético por conta de jogadores e de ano de atletas que não atenderam aqui o profissional. Ele disse, por exemplo, que o zagueiro Ivan Roman e também o atacante João Marcelo vieram para o Atlético porque o Atlético não tinha atletas das categorias 2006 e 2007 que pudessem subir para o profissional dentro da qualidade que eles esperavam. Não é que possam aparecer daqui para frente, que o jogador possa ganhar corpo e acabe jogando no profissional do Atlético. Mas aí o Paulo Brax falou sobre as gerações de 2008 e 2009, garantindo que essas duas gerações, sim, chegarão com muita força ao profissional do Galo. Gerações que hoje estão ali divididas, né, entre o sub-15 e também sub-17. E nomes que já vêm até ganhando corpo com a torcida, ganhando repercussão. A gente lembra do Mosquito, por exemplo, e também do Gabriel Veneno. Falando sobre o Veneno, houve uma preocupação há um tempo atrás. Vai assinar contrato? Como vai? O jogador ainda não completou 16 anos. Então, por enquanto, é um contrato de formação. O contrato profissional só pode ser assinado após 16 anos, o que vai acontecer em julho. Segundo o Paulo Brax, está tudo certo, já foi apresentada uma proposta para o pai, a mãe, a gente e todo mundo que envolve a carreira do Gabriel Veneno. E não só uma proposta financeira, uma proposta que conta em contrato questões, por exemplo, de que o jogador tenha que trabalhar certo período, tenha que estar em alguns jogos do profissional. Então, ele citou essa questão da base que tem que sim ser reformulada e que o Atlético precisa desse movimento para que ganhe mais reforços no próprio time e que consiga mais vendas a partir de jogadores formados na cidade do Galo. Ok, Léo? Na volta do intervalo, você responde para nós aqui a pergunta que está aqui no nosso chat. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência, quase 7 mil pessoas, do Paulo Gil Gonçalves. O Paulo Brax não falou nada da dívida, não? Depois do intervalo você responde para nós, tá bom, Lauro? Leopoldo, o Atlético é tão azarado que quando vem dois meninos, um é o Mosquito, o outro é o Veneno, que pode matar o Mosquito. Aí complicou. Vamos para Lopes, o nosso repórter direto ao vivo da Arena do Atlético. Outras informações, a pergunta foi feita no final do segundo bloco. Paulo Brax falou de dívidas, isso não é o caso dele, hein, Lauro? Ô, Léo, o Paulo Brax não falou sobre as finanças do Atlético e sobre as dívidas do clube. E explicou por quê. O primeiro slide apresentado aqui, né, pelo Paulo Brax, foi sobre a estrutura do Atlético, que envolve também o departamento de futebol. E nessa estrutura, o Conselho de Administração da SAF e o Bruno Musi, que é o CEO do clube, eles estão acima do Paulo Brax na hierarquia. E segundo o Brax, são as duas pessoas responsáveis, no caso, o Conselho de Administração da SAF, não só uma pessoa, são os dois responsáveis por falar sobre a parte financeira do Atlético. E ele comentou sobre a coletiva que foi feita recentemente, também aqui na Arena MRV, do Rafael Menin. E que ele falou exaustivamente sobre os números, sobre as dívidas do Atlético. Então, Paulo Brax falou que os responsáveis por trabalhar com isso, principalmente, estão acima dele nessa hierarquia e que ele está aqui para falar principalmente sobre o futebol. Obviamente que o departamento de futebol é impactado positivamente ou negativamente diante das finanças do clube. Mas ele
falou que na função dele é cumprir o orçamento que foi determinado ainda no ano passado e que finanças, nesse caso dívida, quando paga, como paga, vai ficar realmente para o Conselho de Administração ou então para o Bruno Musi falarem sobre o assunto. Ok, Léo? Ok, Lauro, obrigado pelas informações. Tudo isso e muito mais você vai continuar vendo aqui no Altero Esporte. Valeu, bom retorno para a redação. Fael, alguma observação sobre esse detalhe? Ô, Léo, impacta sim. Eu vou citar um papo que eu tive com o Marcos Rocha ali na reta final dele no Atlético, acho que final de 2017. O Marcos Rocha falava o seguinte: Alexandre Calil chegava no vestiário e explicava para a turma, esse dinheiro não entra o dinheiro da TV que eu imaginava que ia chegar, então esse mês a gente vai ter dificuldade, mês que vem estou acertando 2 situações, assim, e isso para o jogador faz muita diferença. Aliás, olho no olho, talvez tenha sido o que faltou com o vestiário nos últimos tempos e com a torcida também. Se o Atlético começar a pregar a comunicação do olho no olho, eu acho que vai muito para frente. Mas quando for para o microfone, não precisa ir com arrogância. Dá para ir com jeitinho para ganhar o time e o torcedor também. Perfeito, então. Meu recado agora é para você